capítulo 5. Deixa ela aberta, a gente vai olhando aí para o texto à medida que a exposição for feita. Lucas 5, texto que nós vamos analisar hoje, ele fala da cura do paralítico. Começa aí no verso 17. Como nós temos visto, desde o início do nosso estudo, aqui no livro de Lucas, o evangelista tem tentado mostrar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias esperado, e aí para mostrar isso ele deixa claro que Jesus tem autoridade sobre várias situações. Por exemplo, Jesus tem, os textos que antecedem a esse aqui mostram que Jesus tem autoridade ao expor as Escrituras, ao expulsar demônios. Jesus tem autoridade sobre as doenças, quando ele cura a sogra de Pedro, cura uma série de pessoas. O texto anterior nos mostrou que Jesus cura de forma surpreendente um leproso. E agora, nesse texto que a gente vai começar a analisar hoje, fica claro que Jesus tem autoridade, inclusive para perdoar pecados. Na verdade, essa autoridade já tinha sido mencionada no texto anterior, no relato anterior da cura do leproso, uma vez que na Bíblia a lepra ela está associada ao pecado. E nós vimos semana passada que a expressão que é utilizada para a descrição da cura da lepra, na verdade não é cura, é purificação, lembrando que a lepra tem essa conotação, essa ligação aí com o pecado. Tanto que com o leproso Jesus o purifica, mas com o paralítico Jesus o cura. Essas são as linguagens utilizadas aqui por Lucas na descrição dessas duas doenças, da cura dessas duas doenças, da lepra e da paralisia. Então, Lucas vem descrevendo a autoridade de Jesus sobre uma série de circunstâncias e de situações, e agora, mais uma vez, ele vai descrever essa autoridade de Jesus ao perdoar os pecados desse paralítico. E o texto que vem logo após a cura do paralítico é a chamada de Levi. Jesus passa ali por Levi, que vai ser chamado depois de Mateus, e Jesus vira para ele e diz assim: me segue. E aí diz o texto que ele abandona tudo e segue Jesus, mostrando mais uma vez a autoridade de Jesus agora sobre as pessoas. Então o capítulo 5 do Evangelho de Lucas é uma descrição da autoridade de Jesus sobre uma série de circunstâncias. Esse texto que nós vamos analisar hoje fala da autoridade de Jesus para perdoar pecados. Se você olhar aí no verso 20, Jesus vira-se para aquele paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Então vamos olhar aí o texto bíblico e vamos olhando verso por verso. No verso 17 diz assim: um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. É a primeira vez que Lucas menciona os fariseus no seu evangelho.
E deixa eu dar uma palavra bem rápida aqui sobre os fariseus. Os fariseus, eles eram um dos grupos políticos e religiosos que existia na época de Jesus, ali no meio dos judeus. Por exemplo, existiam ali os zelotes. Os zelotes eram como que radicais, que queriam a libertação dos judeus da opressão romana. Muitos zelotes até chegavam a fazer atentados terroristas naquela época. Além dos zelotes, existiam ali os essênios, que eram homens que romperam com o templo, com a sociedade judaica, com aquela hierarquia sacerdotal, e eles foram viver em desertos, foram viver em cavernas, para que eles não tivessem nenhuma relação, nenhum vínculo com pessoas impuras. E ali naquelas comunidades essênias, né, os homens que habitavam ali, eles dedicavam-se absurdamente à pureza moral. Pra vocês terem uma noção, os essênios, eles tomavam banhos rituais todos os dias. Eles mantinham lá uma dieta bem estrita. Pra vocês terem uma noção dessa pureza moral que eles tinham, eles não defecavam aos sábados, porque sábado era um dia santo. Não podia ter sujeira nesse dia. Eles não usavam nenhum tipo de joias, eles não faziam juramentos, eles tinham lá todos os bens materiais em comum. Há pouco tempo agora, em 1947, nas proximidades ali do Mar Morto, mais especificamente nas chamadas Grutas de Qumran, foram achados alguns manuscritos milenares da palavra de Deus, que eram manuscritos que pertenciam a esse grupo chamado de essênios. Foi uma descoberta, assim, uma coisa extraordinária, há bem pouco tempo agora. Então você tinha os zelotes, você tinha os essênios, você tinha os saduceus, que era, digamos assim, a aristocracia de Israel, gente que tinha muito dinheiro. Os arqueólogos, eles descobriram vários utensílios de prata e de ouro nas cozinhas dos saduceus. Então era gente que tinha muita grana. A maior parte do sinédrio era constituída de saduceus. Na teologia deles, eles eram extremamente liberais. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na intervenção divina aqui na terra, não acreditavam em anjos. Então era um grupo assim bem diferente, mas que tinha muito dinheiro e por isso tinha muita influência. E no meio lá dos zelotes, dos essênios e dos saduceus estavam os fariseus, que era um partido muito popular da classe média judaica. Era um grupo que tinha lá, assim como os essênios, alguns padrões de pureza. Os fariseus, eles eram muito severos com a guarda do sábado, com a pureza ritual, com o tempo exato do dia das festas. Se uma festa durava 8 dias, eles diziam que o judeu tinha que ficar na festa durante 8 dias, não podia ficar pouco tempo, tinha que ficar o tempo todo. Os fariseus, eles então eram muito rigorosos, e eles tratavam aqueles judeus que não cumpriam todas aquelas leis como gentios. Os fariseus eram fundamentalistas, porque eles acreditavam nos fundamentos da religião judaica. Por exemplo,
ao contrário de muitos outros grupos, eles acreditavam na Bíblia, na ressurreição, em anjos e demônios, na lei escrita, na tradição oral. Eles acreditavam na vinda do Messias e que quando o Messias viesse, ele estabeleceria aqui nesse mundo o seu reino. E a missão dos fariseus era algo muito nobre. Eles queriam levar os israelitas a obedecer à lei de Deus. Eles queriam como que construir um muro de proteção em torno da lei de Deus para que ela não fosse violada. No entanto, nesse intuito, com esse objetivo, eles criaram um sistema impenetrável de autojustiça. No afã de preservar a lei, eles elaboraram ali um complexo conjunto de regulamentos que impunham uma série de regras e leis às pessoas. Existiam aproximadamente umas 600 prescrições que os fariseus impunham às pessoas mediante a interpretação que eles davam da lei de Deus. E são essas prescrições que lá em Mateus 23, Jesus vai dizer que era um fardo pesado, que ninguém seria capaz de carregar. Então, o verso 17 diz, pela primeira vez menciona, que estava presente naquela casa onde vai acontecer aquele milagre, os fariseus. Além dos fariseus, dá uma olhada aí no verso 19, Jesus nos informa que existia uma multidão naquela casa. Não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. Então, por causa da multidão, aquele paralítico não conseguiu chegar até Jesus e os amigos dele precisaram arrumar um outro jeito. Então, parece que a multidão faz ali um cordão de isolamento na porta da casa onde Jesus estava, não vai arredar o pé dali, mesmo sabendo da urgência do paralítico, a multidão não se comove, ela não se move dali, pelo contrário, elas atrapalham o acesso daquele homem a Jesus. E isso nos lembra que ainda hoje esses dois grupos, a multidão e os religiosos, ainda hoje esses dois grupos têm impedido muita gente de chegar até Jesus. Muitos se afastam da fé cristã por seguirem as multidões. Muitas pessoas abandonam a fé cristã por causa da galera, por causa da turma, por causa das multidões. E as multidões, elas não são confiáveis. Nós podemos lembrar que, biblicamente, foi a multidão que construiu o bezerro de ouro. Foi a multidão que se recusou a seguir Josué e Calebe. Foi a multidão que apedrejou Estevão. Foi a multidão que escolheu Barrabás. Foi a multidão que inicialmente quis prestar culto a Paulo, depois o apedrejou. Então as multidões, elas não são confiáveis. E além da multidão, os religiosos têm afastado muitas pessoas do cristianismo. É impressionante como que existem pessoas que falam em nome de Deus, mas não têm nenhuma relação com o Deus que falam. É impressionante como que algumas pessoas, elas
transmitem não a imagem de Deus, mas uma caricatura do Criador. São pessoas legalistas, críticas, sem amor, sem graça, duras, extremamente severas nas palavras que pronunciam a outras pessoas. Então nós devemos estar atentos para não fazermos parte de nenhum desses dois grupos, nem da multidão e nem dos religiosos, que impedem pessoas de chegar até Jesus. Hoje pela manhã nós vimos que, na verdade, as nossas vidas, mesmo com toda dor, mesmo com todo sofrimento, elas devem ser canais, instrumentos para que as pessoas cheguem até Jesus. O texto nos diz que esses dois grupos, os religiosos e as multidões, ou a multidão, atrapalharam a chegada daquela pessoa necessitada até Jesus. Verso 18. Eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuraram introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Mas não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas o baixaram com o leito, para o meio de todos diante de Jesus. Ou seja, mesmo com toda aquela multidão impedindo o acesso a Jesus, os amigos daquele paralítico deram um jeito. Eles se esforçaram, eles foram persistentes, foram criativos, tiveram fé. Jesus vai até ressaltar a fé desses homens. Tiveram visão e, como resultado do esforço deles, a atenção de Jesus foi direcionada para o paralítico e ele foi curado. Então a gente vê aqui que diligência, esforço, ânimo, empenho, trabalho são coisas valiosas e importantíssimas nas nossas vidas. Em toda profissão, o empenho e o esforço é um dos ingredientes mais importantes para se ter sucesso. Ter garra na sua profissão, naquilo que você faz. Prosperidade não vem por coincidência. Prosperidade vem por trabalho muito árduo. O maior jogador de basquete do Brasil, Oscar Schmidt, ele conta que quando os companheiros dele iam embora depois do treino, ele ficava lá sozinho. Pagava uma pessoa para ficar pegando as bolas para ele, e ele ficava lá arremessando. Dizia que centenas de bolas todos os dias. E quando muitas vezes o chamavam de mão santa, ele dizia: tem nada de mão santa. Tem uma mão que trabalha, diligente, que se esforça. Como diz lá o livro de Eclesiastes, quem apenas observa o vento não semeará. E o que atenta para as nuvens não cegará. Os homens foram diligentes. Agora, o esforço e a diligência são essenciais não apenas nos nossos negócios, não apenas no nosso serviço. A prosperidade da nossa alma também depende de esforço. Também depende de dedicação e de diligência. Não pense que você vai crescer em santidade, que a sua alma vai progredir sem diligência. Não vai. E isso é um alerta, né, a todos nós.
Nós somos tão zelosos em coisas mundanas, corruptíveis, perecíveis, e aquelas questões, da nossa alma, coisas eternas, a nossa comunhão com Deus, nós não temos a mesma diligência, nós não temos o mesmo esforço e dedicação. 7 horas da manhã de segunda-feira, ou até antes, você bate o cartão lá no seu serviço. Mas não pode chegar 9 horas na IBD, no dia de domingo. Por quê? Porque para o seu serviço você é diligente. Mas para as coisas espirituais você é displicente. Desconsidera. Trata de qualquer jeito. Nós damos um jeito, deixa o filho com a sogra, faz o que preciso for para fazer aquilo que a gente quer, para fazer aquilo que é do nosso interesse. Mas nós apresentamos uma série de desculpas para não participar de uma reunião de oração. Quem dera existisse em nós a disposição, o empenho, a fé daqueles amigos do paralítico em relação às coisas espirituais. E aí diz o verso 20 que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ele: homem, teus pecados estão perdoados. Jesus deu aos escribas e fariseus que estavam ali exatamente aquilo que eles estavam querendo. Jesus dá a eles uma oportunidade de confronto, uma oportunidade de acusação. Essa afirmação de Jesus, ela é uma afirmação altamente escandalosa para a religião judaica. Porque se Jesus não fosse o Deus encarnado, essas palavras aqui beiram a blasfêmia. Mediante essa declaração, só existem 2 possibilidades em relação a Jesus. Ou ele é o Deus encarnado, ou ele é um impostor, ou ele é um blasfemo. Não existe meio termo. Com essas palavras, Jesus cancela qualquer outra interpretação que possa ser dada a respeito da sua identidade. Ou ele é quem ele afirma ser, ou ele é um impostor. Porque não pode alguém virar para o outro ser humano e dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Um ser humano não tem essa autoridade. E o que vocês acham que era mais importante para aquele homem ali? A cura das enfermidades ou o perdão de pecados? Jesus, que conhece a real necessidade da raça humana, concede àquele homem aquilo que ele realmente precisava, aquilo que ele realmente necessitava. Esse relato aqui, a narrativa desse episódio, nos oferece um quadro extraordinário de como a humanidade se vê e vê os seus problemas, e a maneira como que Deus nos vê e vê os nossos problemas. Para todas as pessoas presentes, o que aquele paralítico precisava era de cura física. Mas do ponto de vista de Jesus, existia uma necessidade muito maior do que restaurar a saúde daquele homem. Do ponto de vista de Jesus,
A maior necessidade daquele paralítico era ter os pecados dele perdoados. Jesus sabia que pior do que ser paralítico nesse mundo era ser lançado eternamente no inferno. Então Jesus dá àquele homem a maior de todas as dádivas, a vida eterna, o perdão dos pecados. Jesus mostra que é melhor ser paralítico nessa vida e entrar no céu, do que ter uma grande saúde e ir para o inferno. Quando ele perdoa aquele homem, Jesus provoca sérios questionamentos nos religiosos que estavam ali. Olha o que diz o verso 21. Então os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Os escribas e fariseus estavam ali, não para serem ensinados por Jesus, não para receber nenhum milagre. Eles estavam ali, porque depois que Jesus começa a ficar famoso, nós vimos isso semana passada, que a fama de Jesus começa a correr por tudo quanto é lugar. E quando Jesus começa a ficar famoso, os principais líderes religiosos, eles começam a seguir Jesus de perto. Na verdade, aqueles homens estavam inteiramente dentro dos seus direitos. Por quê? Porque era responsabilidade deles evitar que falsos profetas proliferassem no meio do povo de Deus. Eram eles os responsáveis de observar aqueles homens que tinham destaque e perceber se aquilo que eles estavam falando era uma falsa profecia, um falso ensinamento. Os evangelhos vão dizer que esses fariseus já tinham interrogado os discípulos de João Batista. Quando João Batista começa a ter destaque, esse mesmo grupo, os fariseus mandam uma comitiva até João para ouvir o que João está ensinando. Então eles são uma espécie de censores da religião da época. Então eles estão no direito deles, inteiramente dentro dos seus direitos. E quando eles ouvem o que Jesus diz, o texto nos informa que em seus corações eles começam a acusar Jesus de blasfêmia. E gente, eles não estavam errados. Não estão errados. A lei que eles conheciam tão bem dizia que apenas Deus podia perdoar pecados. Por exemplo, lá em Isaías, buscando fazer diferenciação entre o Deus verdadeiro e os outros deuses, o profeta diz assim, em nome de Deus: eu sou o Deus que perdoa pecados. Os deuses das nações não podem fazer isso. Salmo 103, Davi está ali conversando com a alma dele, e ele diz assim para a sua alma: não te esqueças de nenhum dos benefícios de Deus, pois é Ele quem perdoa os pecados. Salmo 130 diz assim: se observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. E aí aparece um homem que diz que perdoa os pecados daquele paralítico. Como assim? A conclusão imediata dos fariseus foi de blasfêmia, porque tudo que eles sabem do Antigo Testamento é que só existe um que pode perdoar pecados, e esse é Deus. O problema deles, como vamos ver daqui a pouco, é que eles não enxergaram em Jesus o Deus encarnado. E aí Jesus, olha o que diz o verso 22, percebendo os seus pensamentos, disse-lhes:
Por que arrazoais em vosso coração? Eu fico aqui imaginando o susto que aqueles homens devem ter tomado quando Jesus disse aquilo. Porque eles não falaram em alta voz. Eles não conversaram entre eles. Eles dialogaram com o próprio coração. E Jesus vira e fala assim, ó, por que você está pensando isso de mim? Arrazoar aqui traz o sentido de um questionamento negativo. Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha curado várias pessoas, Jesus já tinha dado várias provas de quem ele era. Aqueles homens sabiam, viram os sinais realizados por Jesus e mesmo assim continuavam questionando, duvidando, descrendo, arrazoando. E aí o questionamento daqueles homens abre espaço para Jesus mostrar, pela segunda vez no mesmo capítulo, a sua onisciência. Assim como Jesus sabia onde estavam os peixes, lá no início do capítulo, ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus é apresentado agora como aquele que sabe o que as pessoas estão pensando. Ou seja, um outro atributo, uma outra característica divina, porque só Deus é capaz de ler o coração humano. Ezequiel 11:5, eu sei em que vocês estão pensando. Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então isso aqui é algo impressionante. Jesus aparece e diz assim, eu sei o que Arnaldo está pensando nesse momento. Eu sei que Jeremias ali não está prestando atenção na mensagem, está assim. Está prestando atenção, está pensando no casamento no final do ano. É uma coisa impressionante. É uma coisa que deixa as pessoas ali atônitas, diz o texto. Então nós somos lembrados aqui de uma das primeiras verdades que os pais ensinam aos seus filhos. De que Deus tudo sabe. Por isso que nós lemos aqui hoje. O Salmo 139, quando o salmista diz, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longes entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. E aí o salmista diz algo que aconteceu naquela casa. Sem que haja a palavra chegada à minha língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Jesus fez isso. Por isso que nós cantamos aqui, que teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Nós mencionamos esse atributo divino. Num outro texto, mais à frente, séculos depois do Salmo 139, o autor do livro de Hebreus, ele vai dizer assim, não há criatura diante dele que não seja manifesta. Pelo contrário, vai dizer aquele homem, todas as coisas diante de Deus estão nuas, descobertas e patentes. E lembra o que diz lá o autor aos Hebreus? Ele diz que essas coisas estão nuas, abertas, claras e evidentes. Lembra lá o que diz? Aos olhos daquele a quem nós iremos prestar contas. Que coisa. Não é que o vizinho sabe, porque o vizinho às vezes não pode fazer nada com você.
as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Talvez nenhum outro atributo divino tenha sido tão atacado nos últimos tempos como esse atributo da onisciência de Deus. A chamada teologia relacional, também conhecida como teísmo aberto, prega a ideia de que Deus ele não conhece o futuro. Porque se Deus conhece o futuro, nós não somos agentes livres. E as nossas decisões não podem ser nossas. Nós seríamos meros robôs. Mas o que as Escrituras nos mostram o tempo todo é que o nosso Deus, ele é capaz de reconhecer todas as coisas. O nosso Deus, ele conhece, ele assimila tudo. O nosso Deus, ele nunca aprende algo. Ele nunca tem um novo conhecimento. Para Deus, o futuro, como o passado e o presente, são totalmente conhecidos. Aqueles fariseus que eram peritos em esconder as suas transgressões, eles tomaram um susto. Porque eles não puderam esconder o que estavam pensando de Jesus. Jesus vira para eles e diz: o que vocês estão arrazoando em seus corações? E certamente que eles ficaram ali altamente espantados. É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês podem enganar os outros, mas a mim, logo eu, a mim, essa falsa piedade aí de vocês pode convencer os outros, mas a mim, na igreja você posa de piedoso, mas você pode enganar o seu irmão, mas a mim, você pode enganar o pessoal da sua casa, mas a mim, esse dízimo mentiroso que você dá aí, você pode enganar o tesoureiro, mas a mim, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem temos de prestar contas. Você pensa que você engana quem? Não é? É o que Jesus está dizendo. Você acha que você está enganando a quem? Você vai ter que prestar contas a mim. Quem você pensa que você está enganando, Ananias? Safira. Jesus então propõe um dilema àqueles homens. Olha o que diz o verso 23. Qual é mais fácil dizer? São perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? A ideia aqui é a seguinte: é muito fácil você virar para alguém e dizer assim, ó, seus pecados estão perdoados. Porque ninguém pode ver se isso realmente aconteceu. O tipo de perdão que Jesus concede a esse homem é uma transação divina. Ocorre na mente de Deus e no tribunal do céu. Quem pode entrar na sala do trono do Todo-Poderoso e descobrir as decisões judiciais a respeito de quem está ou de quem não está perdoado? A gente não tem como saber. Agora, dizia um paralítico, levante-se, pega sua maca e vai embora. Isso é complicado. Porque se você disser isso e a pessoa não fizer o que você ordenou, fica evidente que você não tem autoridade para fazer aquilo que você está afirmando. O que Jesus está dizendo aqui é que, embora seja verdade que só Deus pode perdoar pecados,
Também é verdade que só Deus é capaz de realizar o tipo de milagre regenerativo que restaura à perfeição músculos atrofiados, ossos frágeis de um tetraplégico em uma fração de segundos, de modo que ele pudesse se levantar, apanhar as suas coisas e andar mediante uma ordem. Um simples homem não tem o poder nem de perdoar pecados, mas também não tem o poder de realizar o tipo de cura que Jesus está realizando aqui. Então Jesus diz assim, para provar que eu perdoei o pecado desse infeliz, para provar para vocês que estão me acusando de blasfêmia aí no coração de vocês, para provar para vocês que os pecados dele estão perdoados, levanta, pega a sua cama e vai embora. Não é isso que diz o verso 24? Olha aí. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Havia entre os rabinos, na verdade havia na religião de Israel, a crença de que onde há sofrimento, o pecado é premissa. Os judeus acreditavam que onde o sofrimento persiste, o perdão de Deus não chegou completamente ali. Todos, quer dizer, grande parte, acreditava que um homem só podia ser curado depois que ele fosse perdoado. E lembra lá daquela passagem no Evangelho de João, quando tem um cego, e aí os discípulos viram para Jesus e diz assim: quem pecou para que ele nascesse cego? Porque isso ilustra, ou isso lembra a crença da época, que os infortúnios, os sofrimentos, as dores era resultado de pecado. E aí, para espanto de todos que estavam ali, Jesus cura o paralítico como demonstração do seu poder para perdoar. E assim, os críticos de Jesus foram apanhados pelas cordas da sua própria crença. Se eles creem que para uma pessoa ser curada ela tem que ser perdoada, o que aquela cura ilustrou? O perdão que Jesus proclamou para aquele homem. Diz o verso 24: imediatamente se levantou, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Gente, quantas coisas que aconteceram assim, num estalar de dedo. Os ossos frágeis, pela falta de uso, fortaleceram-se imediatamente. Os músculos voltaram a funcionar assim, de uma só vez. As juntas e os tendões ficaram firmes e se mexeram. Todos os elementos da fisiologia daquele homem que haviam se atrofiado foram regenerados. Em um instante, ele não sentia nada naquelas extremidades inúteis de uma pessoa paraplégica. E no instante seguinte, ele sentia toda a força e energia que vem junto com a saúde restaurada e perfeita. O sistema nervoso daquele homem voltou ao normal. E no mesmo instante, torna-se plenamente funcional.
os filamentos ali dos neurônios, que há muito tempo tinham deixado de sentir qualquer coisa, voltam a ter vida. É uma coisa impressionante. Aqueles braços que um minuto antes precisavam ser ali ajudados e levantados por aqueles 4 homens em uma maca, aqueles braços subitamente apanham aquela maca e a carregam de volta para casa. A cura de Jesus foi assim, instantânea. Era de se esperar que esse homem precisasse ali de algum tempo para andar novamente. Uma vez eu fiquei internado, fiz uma cirurgia, fiquei uma semana no hospital. Quando o médico me deu alta, eu levantei da cama, fui tomar banho, rápido, por ir embora para casa, eu não aguentava mais o hospital. Levantei rápido, tomei banho, troquei a roupa, e na hora que eu cheguei no elevador, eu desmaiei. Vai ficar mais 2 horas aqui, disse o médico. Por quê? Porque quando você fica deitado uma semana, você não pode levantar do jeito que você levantou. Tem que levantar devagar, e aos poucos ir andando devagarzinho. Não é assim não, uma semana deitado. Agora esse homem está aqui há anos paralítico. Jesus diz, pega, e diz o texto, a gente vai ver daqui a pouco, que ele volta pulando para casa. Isso nos lembra que as curas realizadas por Jesus sempre ignoravam esse tipo de terapia. Vai se acomodando com o... Não. O surdo que Jesus curou, ele não precisou de tratamento para aprender a falar, para curar o defeito na fala. Ele já sai falando. Jesus dava aos aleijados não apenas tecidos musculares regenerados, mas Jesus dava a eles mais do que isso, força, capacidade, habilidade para pegarem as suas macas e andarem. Algo bem diferente do que a gente vê nos dias de hoje, né? Nas curas realizadas pelos curandeiros dos dias de hoje. E por fim, a Bíblia não diz a que distância que ficava a casa daquele paralítico, mas você pode imaginar a caminhada que esse homem fez até a sua casa. Como que ele voltou caminhando. Lucas diz, olha aí, que durante todo o caminho para casa, ele foi louvando a Deus. Imagina a cena, né? Esse homem alegre, correndo, saltitando, pulando, olhando para as próprias pernas, para os braços em movimento. Que experiência extraordinária que esse homem aqui deve ter vivido. Mas a melhor parte não foi o fato dele voltar dando pulos para casa. A melhor parte, qual foi? Ele ter sido purificado dos seus pecados. Por isso que nós cantamos Deus de milagres. Não apenas uma referência ao milagre que a gente está analisando, mas porque tem uma parte da música que diz que o maior milagre Ele pode operar em mim e em você, que é a transformação das nossas vidas, a purificação dos nossos pecados. E aí Lucas registra no fim da sua narrativa, no verso 26, 3 reações da multidão. Tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero fazer
3 breves aplicações para as nossas vidas. Primeiro, o mais importante na sua vida não é a solução do seu problema imediato. O mais importante nas nossas vidas não é a solução dos nossos problemas imediatos. A maior necessidade que nós temos é de perdão dos nossos pecados. Se hoje se repetisse o que aconteceu com aquele paralítico, Jesus nos diria assim: mais importante que o seu problema financeiro, mais importante que a cura da sua doença gravíssima, mais importante que esse problema familiar, que essa questão profissional, mais importante do que qualquer coisa, é você ter a sua relação comigo restaurada. Tem nada mais importante do que isso. Então esse texto, como eu disse, passando rapidamente, eu falei sobre isso há poucos minutos atrás. Esse texto serve como um convite para revermos os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos conceitos. Nós devemos, segundo esse texto aqui, nós devemos focar naquilo que é essencial, naquilo que é eterno. Exupéry, ele vai dizer lá no Pequeno Príncipe, que nós homens somos ligados naquelas coisas que não são essenciais. E aí tem uma frase famosa que ele diz: o essencial é invisível aos olhos. E nós procuramos tantas coisas que são visíveis aos olhos, coisas materiais, concretas. Perdão de pecados, reconciliação com Deus, vida de comunhão com Deus vem antes de bens, de conforto, de saúde. Se existe uma coisa que nós precisamos estar constantemente atentos, é nas nossas prioridades. Porque constantemente nós invertemos os nossos valores. Querem? Vamos dar uma olhada, acho que dá tempo, rapidinho. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis 18. Apenas os 5 primeiros versos dizem assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Olha o que a gente falou hoje pela manhã. E a fome era extrema em Samaria. Então imagine uma situação daquelas que eu descrevi hoje pela manhã, de fome extrema. Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova. E os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias:
Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Vá dar uma parada aí. Continua lendo não. O verso 2 diz que a fome era extrema. Tinha pouca água, muita seca. Pessoas passando necessidade. Acabe vira para Obadias e diz assim: vai pelas cidades, e aí continua o texto. Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e às mulas, e não percamos todos os animais. Esse texto aqui, gente, é uma coisa impressionante. Em tempos de grande fome, o rei está preocupado com quem? Com as mulas, com os cavalos. Se você continua lendo o texto, você vai ver, ou o contexto, Acabe era alguém que amava as coisas e usava as pessoas. Os cavalos eram amados e os profetas eram mortos. Tanto que Obadias tinha que esconder os profetas. Cavalo é amado e profeta é morto. É uma completa inversão de valores que existe aqui. Algo que existe na nossa sociedade. O que está acontecendo aqui em Israel na época de Acabe? Deus foi deixado de lado. E quando Deus foi deixado de lado, quando Deus é deixado de lado, uma das coisas que normalmente acontece é inversão de valores. Essa semana eu estava na academia, fazendo fisioterapia, né? Eu não fico levantando peso, eu vou lá. Aí eu estava parado ali. E assim, eu fico olhando umas coisas ali que eu fico... Vocês já viram as mulheres que são homens? As mulheres ali que tem um corpo de homem. Aí passou uma mulher assim, o braço da mulher era uma coisa impressionante. E eu tomei aquele susto. E que coisa engraçada. Quando ela terminou de passar, passa, não sei se é um homem, por mim, com um short de mulher. Um homossexual, com uma roupa de mulher. E foi assim uma coisa muito engraçada, porque passa a mulher como homem e passa o homem como mulher. E eu falei, meu Deus, que sociedade é essa que nós estamos vivendo? O que acontece é que quando Deus é deixado de lado, uma das consequências naturais é a inversão de valores. O mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. Esse texto aqui, ele é uma lembrança para que eu e você nos lembremos o que é prioridade nas nossas vidas. Jesus está dizendo, olha, mais importante que a cura física é a purificação dos pecados. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com esse mundo material do que com a nossa relação com Deus. Segundo, as aflições, elas podem redundar em grande bênção para a alma de um homem. Se aquele homem não tivesse aquela enfermidade, será que ele teria se encontrado com Jesus? Não sabemos. É possível que ele vivesse
e morresse na ignorância sem jamais ter conhecido a Cristo da maneira como ele conheceu. Foi a paralisia que deu condições a esse homem de ouvir de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Aquele mal que sobreveio àquele homem foi o começo da vida para aquele homem. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Muito engraçado que a mensagem da manhã está casando com o que a gente está vendo hoje à noite, muito parecida. Muitas pessoas, elas podem testemunhar as dificuldades, que as dificuldades têm sido uma bênção nas suas vidas. Quantas pessoas têm aprendido a sabedoria através das aflições, perdas que redundam em ganho, quantas enfermidades que têm levado pessoas ao médico dos médicos. Não são poucas as pessoas que ao longo da história têm orado a oração de Davi, quando ele diz lá no Salmo 119, foi-me bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Então nós devemos ter muito cuidado, para não lamuriarmos, para não murmurarmos contra o Senhor, ao passarmos por aflições. Porque sempre há um motivo de louvor por trás de toda cruz. Sempre existe uma sábia razão por trás de cada provação. E por fim, esse texto nos lembra que somente Deus pode perdoar pecados. E Ele faz isso através de Jesus Cristo. Padres não perdoam pecados. A igreja como instituição não perdoa pecados. Jesus vira-se para aquele homem e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Não há dúvida de que essa é a maior declaração que alguém pode ouvir. Esta é a maior bênção que um homem pode receber. Não é possível pregar o Evangelho a menos que se fale do pecado, das suas consequências e logo depois anunciar a possibilidade do perdão. Essa que é a mensagem da história da redenção. É a grande notícia de que Deus perdoa os pecadores. Aqui nós nos deparamos com a verdade de que Deus, ao invés de ser o nosso juiz, Ele se transforma no nosso amigo, na verdade, no nosso Pai. Em vez de nos enviar para o inferno, num ato de justa retribuição, Deus nos leva para o céu, num ato de bênção graciosa. E tudo porque os nossos pecados são perdoados. Que Deus nos abençoe. Que a palavra dele possa alcançar os nossos corações e fazer o que precisa fazer em cada um dos corações, das mentes e dos ouvidos que aqui estão. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que a Tua palavra poderosa, que faz aleijados se levantar, cegos enxergar, leprosos serem purificados. Que a Tua palavra poderosa, que faz pecadores serem transformados em homens justos, que a Tua palavra possa alcançar
os nossos corações, as nossas mentes, as nossas rotinas, os cômodos das nossas casas. Que a Tua palavra possa alcançar toda a nossa vida. E assim, nos ajudar nos momentos de luta, de tribulação, de angústia. E assim preservar a nossa fé. Quando estivermos naufragando, quando estivermos enfrentando momentos tão complicados. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos uma boa semana. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua providência sejam sobre todos nós. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando ao Senhor.